Precificação para arquitetos. Se você quer ter controle sobre o quanto que você de fato cobra e o quanto de fato você lucra dentro do teu negócio e o principal, aumentar a tua margem de lucro, vem comigo aqui até o final desse vídeo para você poder entender como é que tu vai fazer isso na prática. Então, quais são as principais dúvidas relativos à precificação que os arquitetos normalmente têm? Primeira coisa é, o que deve ser levado em conta na hora de precificar? Quais modelos de precificação são mais usados? Como incluir a margem de lucro? Como que eu defino isso na minha estratégia? E quais ferramentas ajudam na precificação? Então essas são as principais dúvidas que a gente tem quando o assunto é precificar e hoje a gente vai resolver cada uma dessas dúvidas e trazer os principais insights. Então o que deve ser levado em conta? Custo fixo como aluguel, internet, energia e outros custos operacionais do seu escritório de arquitetura. Os custos variáveis, ou seja, materiais de apresentação, deslocamentos, taxas específicas do projeto. O tempo dedicado, cara, isso daqui é um dos principais desafios quando o assunto é precificação do prestador de serviço, tá? E o valor percebido, né, que é o quanto que seu cliente está disposto a pagar considerando a sua experiência e reputação. Aí entra a importância de um bom processo de marketing dentro do teu negócio e, obviamente, sempre que a gente fala de marketing, um bom desenvolvimento de produto também vai estar ligado, né? Marketing só é marketing quando gera venda e quando tem um bom produto, beleza? É aí que o marketing é realmente eficiente. E quais modelos de precificação são mais utilizados? Então, normalmente, um preço por metro quadrado, preço por hora de trabalho e preço fixo por projeto. Essas são as três maneiras que normalmente os arquitetos precificam o teu trabalho. E como que eu vou incluir a minha margem de lucro ideal dos meus serviços de arquitetura? De uma maneira bem simplificada, eu vou ter que adicionar uma porcentagem ao custo total para garantir o lucro que eu quero dentro do meu serviço. E aí eu vou ter que levar em conta o custo hora para poder manter todos esses custos fixos e variáveis, eu vou ter que medir o tempo dedicado e, obviamente, nesse caso aqui o valor percebido ele não vai entrar muito, né? O valor percebido ele é uma análise mais subjetiva quando você está querendo aumentar cada vez mais a tua margem e aí você tem que começar a equalizar isso daqui, mas aí a gente tem que falar de uma estratégia mais específica de venda. Mas o mais importante aqui é o tempo dedicado, custo variável, custo fixo. E aí você vai mensurar isso aqui com muita exatidão para que você consiga alcançar a tua margem de lucro ideal. Por isso que é necessário ferramentas para te ajudar com isso. Ou você vai ter que ter uma planilha de controle financeiro, um software de gestão específico para arquiteto ou uma consultoria contábil que entrega um serviço específico de BPO financeiro ou terceirização financeira para poder fazer todo esse registro para você e facilitar na hora de precificar os seus serviços da forma correta. E aí, quais são os cenários mais comuns? Nós temos 4 cenários, que é o cenário número 1 do arquiteto que está iniciando no mercado. E aí, qual que é a situação basicamente desse arquiteto? Ele não tem uma base sólida para definir preço e tem um receio de cobrar caro. Então aqui, o ideal é você começar trabalhando com uma margem de lucro menor para que você consiga começar a entender qual que é basicamente a demanda que você tem dentro da tua região. Porque a sua região geográfica vai interferir demais no ticket que você vai estar cobrando, né? Não significa que quem mora em regiões de interior não consiga vender high ticket, mas você vai ter uma maior dificuldade comparado com quem mora nas grandes capitais. Então tem esse pequeno detalhe que o cara que está começando ele tem que ter esse cuidado. Qual que é a solução? Comece calculando os custos mais básicos possíveis e o tempo dedicado e faça um benchmark local para você entender qual que é o preço que a galera está cobrando na tua região. Com isso você vai ter uma facilidade na hora desse cara fazer uma comparação. Você vai estar no preço médio do mercado. E aí, obviamente, você traz uma precificação justa que cubra teus custos e garanta um lucro inicial. Lembrando, não esqueça de investir em marketing e também investir em relacionamento, tá? É fundamental você trabalhar isso dentro do teu mercado. Inclusive, uma dica que eu deixo é: faça parcerias com as imobiliárias locais. Um grande canal de vendas hoje para o arquiteto são as imobiliárias. Então invista para que tu consiga gerar relacionamento com as imobiliárias do seu bairro, tá? O cenário número 2 é o arquiteto experiente buscando aumentar a tua margem.
Então aqui, os preços atuais não refletem a expertise ou o seu valor entregue. Então com isso você tem que pensar em quê? Reavaliar o teu portfólio e reposicionar os seus serviços de uma maneira mais premium. E aqui, meu querido, você precisa ter a categorização completa do seu financeiro, para que tu consiga aumentar a tua margem aos poucos. A minha recomendação é, primeiro você enche a tua agenda, depois que você tiver com a tua agenda cheia, tu começa a trabalhar um pouco melhor a margem de lucro que tu vai estar cobrando e você vai subindo aos poucos a precificação, até para você ter um cuidado com a sua base de clientes atuais. Se você fazer um aumento muito rápido, muito abrupto, você acaba afastando os clientes atuais. Então tem que tomar esse cuidado. O aumento ele tem que ser gradativo. Não significa que você vai aumentar teu preço uma vez ao ano, mas o ideal é que tu faça isso de forma gradativa para você conseguir cultivar melhor a carteira de clientes que você for construindo, tá? E, obviamente, resultado esperado, né? Você vai ter clientes dispostos a pagar mais pelo valor percebido. Lembrando que aqui, né, essa parte do reposicione, isso aqui, cara, é necessário um investimento em marketing considerável para você conseguir mudar o posicionamento atual de marca que você tem hoje, certo? E o cenário número 3 é para quem já está buscando expansão, então aqui você já tem que começar a olhar uma gestão financeira completa como um todo, né? Aqui você já tem maior equipe, mais projeto, você já tem que verificar o teu preço de uma maneira completamente diferente, e aqui eu recomendo fortemente que você já tenha um BPO financeiro que esteja ao teu lado, te trazendo uma visão mais estratégica do seu financeiro. E o BPO, por exemplo, aqui na GG Contabilidade, ele trabalha em conjunto com o nosso departamento fiscal, ou seja, aqui você garante uma estratégia mais completa para que você consiga economizar o máximo possível de impostos e também ter um direcionamento estratégico na hora de expandir o teu negócio, né? Porque isso envolve abrir um outro CNPJ ou abrir uma filial e aí começa a abrir vários leques de possibilidades. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse ponto de abrir, né, mais de uma empresa, mais de um CNPJ, se vale a pena ou não. Então você pode dar uma pesquisada aqui no canal caso você tenha interesse sobre esse assunto, tá? E obviamente o cenário número 4 é a concorrência desleal no mercado. Então, para quem está olhando para a concorrência desleal, aqui, obviamente, a minha dica é que você invista em posicionamento. É fazer um bom marketing, porque quando você faz um bom marketing, principalmente na arquitetura, você não vai precisar ficar disputando cliente a preço de banana. Tu vai escolher com quem tu quer trabalhar. Então vamos trazer aqui uma solução prática. A primeira coisa que você vai ter que fazer, você tem que listar todos os seus custos fixos mensais do teu escritório. Primeira obrigação que você tem é registrar isso daqui. Segundo, é registrar os custos variáveis e a quantidade de horas dedicadas ao projeto. Então, se você não tem a mais ideia do tempo que você se dedica a um projeto, eu recomendo que você use um software, né? E aí softwares baratos para começar temos o Trello ou um Hanhanit, que é um software realmente um verdadeiro gestor de tarefas. O Trello, ele é um workflow de tarefas, ele não é um gestor de tarefas. Então eu prefiro sempre começar trabalhando em ferramentas mais completas. E o Hanhanit, ele tem uma versão grátis. Para quem tem mais experiência, né, é um sistema mais complexo, nós temos o ClickUp, que ele também atende muito bem. E aqui você consegue registrar as horas do projeto, para que você consiga metrificar isso com uma precisão muito mais adequada, digamos assim. Então é importante você entender as horas que tu gasta no projeto, tá? E através disso, tu vai definir uma margem de lucro adequada ao mercado. Como eu já tinha falado anteriormente, você precisa fazer um benchmark regional para começar a entender quais são tuas forças, quais são as fraquezas da tua oferta. E obviamente você vai escolher a forma como tu vai trabalhar a precificação que mais faz sentido com os projetos que você toca, né? Se vai ser por hora, por metro quadrado, enfim, tu vai definir qual que vai ser o melhor modelo para você trabalhar. Então, cara, atualize seus preços anualmente para tu acompanhar o mercado. Então, todo ano o salário mínimo, ele tem reajuste. Então, se tu não reajusta o teu preço, você começa a perder dinheiro para a inflação, tá? Porque o dinheiro ele perde valor conforme o passar do tempo e é importante você fazer esse reajuste.
Seja transparente com os clientes sobre o que você está incluído no teu valor. Então tenha um contrato bem claro com o seu cliente sobre o que é a obrigação tua, qual é a tua responsabilidade, qual é o teu prazo, qual é a obrigação do cliente, responsabilidade do cliente, consequência em cima das responsabilidades do cliente. Ou seja, se ele não responder o briefing, você não vai começar o trabalho, por exemplo. Ele tem que enviar o briefing dele do que ele quer, ou participar de uma reunião para definir contigo qual que vai ser a ideia. E, obviamente, tenha pacotes de serviços para atrair diferentes perfis de cliente. Então, forme pacotes plano A, plano B, plano C. Tá? É fundamental quem trabalha com serviço criar pacotes de serviço. Erros a evitar: cobrar valores muito baixos para poder ganhar o cliente. Então, uma coisa que eu sempre defendo é: cobrar valor baixo não é errado. Errado é cobrar valor baixo sem estratégia. Porque existe muita empresa que cresce com estratégia de ticket baixo, com estratégia de desconto. Então não significa que isso aqui não funciona. A grande questão é: precisa de estratégia para que tu consiga fazer. Um exemplo, se tu cobrar um valor muito baixo para ganhar o cliente, que ele pode te gerar uma indicação gigantesca, por exemplo, porque ele participa de um network gigante de donos de imobiliária. Então aqui vale a pena tu cobrar, às vezes, até de graça para conseguir acesso a uma pessoa como essa. Então isso aqui é um ponto que tem que tomar muito cuidado, mas uma vez que você tem estratégia, fica muito mais fácil. E se a estratégia não for através de conseguir indicações por essa pessoa que você está fechando, ainda tem a questão de ser o estágio inicial. Se for estágio inicial, cara, você está fazendo o dever de casa, precificando da forma correta, não tem problema os primeiros clientes cobrar um preço mais baixo, desde que você tenha uma estratégia de preço também, certo? E, obviamente, alguns erros a mais: não considerar custo oculto como deslocamento ou imposto. A grande maioria não aloca a porcentagem do imposto, que pode chegar tranquilamente a 10% do teu faturamento total. Então isso daqui é muito relevante na hora de você cobrar o preço final. E esquecer de valorizar o seu tempo e experiência. Normalmente isso aqui acontece com quem não investe em posicionamento e com quem não investe em marca. E com isso você vai ganhar sustentabilidade financeira, clientes satisfeitos e vai garantir o crescimento saudável do teu negócio. Uma coisa que eu sempre gosto de relembrar é que a maioria das empresas fecham as portas nos primeiros 5 anos, ou melhor, mais de 90%, por falta de gestão financeira, por falta de fazer uma boa precificação, de fazer uma boa gestão. Avisos importantes, tá? Arquitetos no regime de lucro presumido podem aproveitar vantagens fiscais que impactam diretamente na precificação, tá? E não esqueça de utilizar ferramentas de controle para poder acompanhar a lucratividade de cada projeto e conte com especialistas da gestão de contabilidade para te ajudar nessa precificação e na economia de impostos. E aí, para poder finalizar o conteúdo, uma visão rápida aqui sobre o passo a passo. Vou te dar um exemplo aqui bem claro, tá? Vamos pensar que você tem os seus custos fixos mensais, entre operação, vamos colocar aqui 20 mil reais que você tem de gastos para poder manter teu escritório. Se a gente for pensar na quantidade de horas úteis dentro do mês, que são 220 horas úteis, nós temos basicamente um custo fixo de R$90 por hora para você rodar o teu escritório. E aí vamos pensar que custo variável do projeto eu tenho mais 5 mil. Então aqui eu já tenho mais R$22 por hora. Só para poder, digamos assim, respirar, né? Isso aqui é só para poder deixar a tua empresa rodando. E aí eu vou calcular a quantidade de horas alocadas. E aí como que eu faço, galera, para poder calcular, né, o meu valor hora? A minha recomendação é: qual que é, cara, o teu custo de vida hoje? Então, assim, o mínimo possível para tu viver. Mercado, conta de luz, aluguel, energia. Você tem que fazer a conta do qual que é o mínimo necessário. Então, digamos que é R$4.000. Eu vou dividir por 220. E aqui eu achei o meu valor por hora.
Então aqui eu tenho R$ 20 por hora para eu conseguir manter a minha vida da forma como ela é hoje e manter também o meu escritório funcionando. Então aqui, meu querido, a gente já teria uma média de R$ 132 por cada hora que você vai cobrar na hora de você fazer um projeto, na hora de você entregar um serviço para alguém. Então, se um projeto vai te tomar pelo menos 8 horas para você desenvolver ele, e aí eu quero trabalhar com uma margem de lucro de 50%, eu vou multiplicar isso daqui por 1,5, que seria aplicando já 50% em cima, e vou multiplicar pela quantidade de horas gastas. Aqui eu vou ter 1.584. Então, para um projeto de 8 horas, eu vou cobrar R$ 1.584. Isso se o lucro que eu quero é de 50%. Então, com isso, eu consigo garantir o meu valor hora de R$ 4.000 e já começo a trabalhar gerando lucro para o meu negócio de 50%. Lembrando que é lucro bruto. Eu ainda vou ter algumas despesas que vão ser abatidas desse lucro, como, por exemplo, o imposto. O imposto, despesa, tudo vai abater esse valor total aqui no final do mês. Porém, eu vou ter uma margem de 50%, o que já fica bacana para o prestador de serviço. Então aqui é uma forma de você se basear de uma forma bem tranquila para que você consiga ter uma precificação que atenda às suas necessidades. Se ficou alguma dúvida, joga no comentário. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.